Olá, pessoas queridas que nos acompanham aqui no site Câncer Sem Mitos. Esse é o nosso vídeo número 6 de perguntas e respostas. Na semana passada, nós não fizemos o nosso vídeo como prometido, mas é porque nós tivemos aquela entrevista com o Estênio, né? Que se curou de um câncer no cérebro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para quem não assistiu a entrevista com ele, que foi muito legal, muito bacana. Eu vou deixar o link aqui para você, para quem quiser assistir. Mas então hoje a gente retorna para as nossas perguntas e respostas. E hoje estou aqui com o Hélio, né, Hélio? Falando lá da França. Oi. Falando da França ainda. Então, tá. Hoje nós temos 4 perguntas para responder para vocês, tá? E muito legal que a primeira pergunta que eu vou responder, ela vem de Angola. Na verdade, 2 pessoas, 2 moças, a Belgrifa e a Elisete, de Luanda, Angola, fizeram basicamente a mesma pergunta. Eu vou resumir a pergunta das 2 numa só, porque o tema é o mesmo. Elas perguntam quais são os primeiros sinais que o câncer pode mostrar, ou quais são os primeiros sintomas, né? Então, Belgrifa e Elisete, todo mundo que está nos assistindo, o câncer, ele pode ter inúmeros sinais, dependendo do local onde ele se manifestar. Por isso, não dá para a gente dizer para vocês este, aquele, né? Então, vou dar alguns exemplos. Numa situação de câncer de mama, por exemplo, um sinal bastante comum é um caroço, né? Um caroço, às vezes pequenininho, ou às vezes uma secreção, né? Uma pequena secreção, mudança na cor da mama. Qualquer sinalzinho assim deve ser pesquisado. Esse é um sinal câncer de mama. No cérebro, por exemplo, podem ser várias coisas. Podem ser um caroço, excesso de dor de cabeça, perdas repentinas de memória, brancos, né? Então, podem ser várias coisas. Se vocês assistirem um vídeo do Estênio, vocês vão ver que ele ficou um tempão sem sinal nenhum. E quando o primeiro sintoma que apareceu para ele foi a perda da fala, né? Um caso de câncer linfoma, né? A pessoa apresentou um inchaço nas pernas. Cânceres de estômago podem apresentar dores de estômago, podem ser às vezes confundidas com uma dor de gastrite, ou às vezes sintoma nenhum, né? Há cânceres que são muito silenciosos e as pessoas acabam descobrindo por outros motivos, né? Às vezes, fazendo um exame para outra coisa, acaba descobrindo um câncer. Então, o importante é fazer exames regulares, principalmente, no caso das mulheres, os exames ginecológicos, né? Os exames de mama. Eu, particularmente, não recomendo a mamografia, né? A termografia é mais segura, mas esse é tema para uma outra discussão. Elion, você podia falar um pouquinho sobre sintoma de câncer de próstata? Acho que você colocou muito bem. Os sintomas são variados e, inclusive, tem muitos casos que são assintomáticos. O câncer de próstata é um desses casos, que ele demora muito para aparecer o sintoma. Quer dizer, na verdade, como que eu detectei o câncer que depois foi diagnosticado em 2010 em mim? Foi através de PSA alto. Então, você fazer exames periódicos de sangue e tal, cada caso é um caso. O câncer de próstata é um câncer que ele só vai aparecer, dar sinais de si, muitas vezes, quando ele está bem avançado. Né?
Às E vezes aí uma... os sinais de câncer de próstata são a dificuldade para urinar, dores na região da próstata, né? O PSA alto, que é um sinal que só é detectado pelo exame. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Eu acho que é basicamente isso. Câncer de próstata são dores na região da próstata, dores para urinar, ardência para urinar e dificuldade para urinar. Ah, e problemas também, às vezes, sexuais também. Conforme o caso do câncer, pode causar algum problema também de ordem sexual. Mas, geralmente é mais aqueles dois primeiros. Então, isso varia muito. Acho que você respondeu bem. Então é isso, Belgrifa e Elisete. Se tiverem mais alguma dúvida, coloquem lá. Antes da gente continuar, eu acabei de me lembrar de uma coisa, eu não quero esquecer. Nós tivemos dificuldade para receber perguntas desde o nosso vídeo número 5 para esse, porque o nosso link na página que eu estava divulgando não estava funcionando. As perguntas que nos chegaram foram de pessoas que tomaram a decisão de mandar um e-mail direto para nós, tá? Então, eu desativei essa página que eu estava passando para vocês anteriormente, e aqui embaixo eu vou colocar o nosso e-mail direto. Vocês podem clicar lá, mandar um e-mail direto para nós e assim a gente vai receber, vai ter menos problema. E a gente pede desculpa por esse inconveniente que aconteceu. Tá bom? Cris, me permite uma colocação só? Claro. Eu acho que seria interessante, como esse e-mail vai ser utilizado para outras coisas, a pessoa que mandar um e-mail com a pergunta, ela mandar tipo no título alguma coisa assim, pergunta, alguma... Então a gente estabelece aí um título para a pessoa, para a gente saber que aquele e-mail é de pergunta, até para dar prioridade muitas vezes, se tiver muitos e-mails. Perguntas e respostas, tá? Pode colocar assim, perguntas e respostas. Mas é isso. Então agora nós vamos para a pergunta número 2, que o Hélio vai responder, que é a pergunta da Sônia, tá? Ela pergunta: qual é a sua opinião sobre o óleo de coco? Bem, antes de responder a pergunta, desculpe, eu vou só fazer uma observação sobre a resposta que eu dei anteriormente, que eu falei os sintomas do câncer de próstata. Cuidado, que isso que eu vou falar agora vale para outros tipos de câncer também. Aqueles sintomas que eu falei, eles podem ser sintomas de outros fenômenos que também estão acontecendo na próstata. Então, muito cuidado, porque para saber se é câncer, não basta ter sintomas, você tem que fazer um diagnóstico muitas vezes mais completo, porque aqueles sintomas também são de hiperplasia benigna de prostatite. Então, cuidado para não achar que você tem um sintoma e de repente você tem um câncer. Você tem que fazer um diagnóstico mais completo, tá? Bem, então, com relação... Sônia, óleo de coco. Tá, com relação ao óleo de coco, eu gostaria de começar dizendo que o óleo de coco especificamente, né, é um assunto mais ou menos novo para mim. Inclusive, eu tive que dar uma pesquisada. Eu tenho já algumas opiniões, eu tenho uma ideia sobre o óleo de coco, mas eu tive que pesquisar um pouco. Diferente, por exemplo, de carne, de leite, que eu já tenho uma opinião bem formada a esse respeito. O óleo de coco é uma questão que está, inclusive, em controvérsia, aí, tem muito debate a respeito dele. Tá? Antes de entrar diretamente no assunto, eu gostaria de falar uma outra coisa, também fazer um outro parêntese. Que eu tenho um princípio, para mim, que além das pesquisas, além da opinião dos médicos, da opinião de especialistas, né, eu tenho um princípio que eu utilizo para avaliar a alimentação. Né? Eu tenho um princípio que não é meu, na verdade, eu também li a respeito desses princípios, já escutei médicos falarem a respeito deles. Né? Que é o princípio seguinte: veja se esse alimento é um alimento em que a espécie humana consome ele há muitos e muitos anos, há muito tempo. Né? Ou seja, um alimento em que o corpo humano está acostumado com ele. Se é um alimento que o corpo humano está acostumado, tem mais facilidade do corpo humano, do seu corpo humano, o meu corpo humano, aceitar ele com mais facilidade. Se é um alimento muito moderno, os alimentos industrializados, né? Alimentos extraídos, alimentos refinados, são alimentos muito modernos, né? E que, segundo vários especialistas, o corpo não reconhece eles
realmente como um alimento. Tá? Então, nesse sentido, já eu diria, né, e aí indo para o meu tratamento mesmo, que eu fiz e que deu resultado para mim, os óleos, em geral, eles estão fora de um tratamento para câncer. Tá? Eu acredito nisso hoje, eu acredito que uma pessoa que está em tratamento de câncer, ela deve evitar todo tipo de óleo. Por que eu acredito? Por causa que eu mesmo segui isso. Se eu não tivesse, se eu não acreditasse, eu não teria seguido, né? E de tudo que eu tenho lido a respeito, né? Os óleos, a maioria dos óleos são inflamatórios, tá? E são principalmente os óleos refinados, os óleos que são extraídos com calor, eles precisam passar por um processo químico pesado que, além de fazer com que eles sejam inflamatórios, traz muitas toxinas, né? Que a gente sabe que uma das causas do câncer é a quantidade de toxina que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Então, nesse sentido, em geral, como regra geral, óleos eu não recomendo para pessoas que estão em tratamento de câncer. Tá? Agora, existem divergências, existem tratamentos em que aceitam alguns tipos de óleos. Tá? O óleo de coco é um óleo, tá, que está em controvérsias. Né? Está em controvérsias. Por quê? Se você vai nos especialistas mais convencionais, eles rejeitam o óleo de coco, eles dizem que o óleo de coco não é bom, né? Inclusive, já vi até entrevista na Rede Globo a esse respeito, depois contestada pelo Lai Ribeiro, que muita gente conhece, né? Contestada item por item. Né? Na verdade, nessa entrevista que eu vi, a pessoa fala o argumento principal contra o óleo de coco, né? Que o óleo de coco, ele tem muita gordura saturada. Por ter muita gordura saturada, ele aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. Tá? Bem, com relação a isso, né, o Lai Ribeiro fala, e eu fui pesquisar, na verdade, isto não procede. Foi feito, inclusive, uma pesquisa, né, um teste lá pela CBN, que conhecido internacionalmente, e tinha um programa que ela divulgava informações sobre saúde. Então, fizeram uma grande pesquisa, né, com mais ou menos 100 pessoas, e essa pesquisa eu não vou relatar aqui exatamente como é que foi, mas o resultado final foi surpreendente. Foi que, na verdade, o óleo de coco diminui, ou, no mínimo, não aumenta o LDL e aumenta o HDL, né, que é o colesterol bom. Então, como o próprio Lai Ribeiro diz, ele diz que não conhece nenhum trabalho científico que fale contra o óleo de coco. Eu também não vi até hoje nenhum trabalho científico que fale contra. Então, eu diria assim, para quem não está em tratamento de câncer, né, para quem não está querendo se curar do câncer, eu acredito que o óleo de coco é um dos óleos que podem ser usados com moderação. Inclusive porque o óleo de coco, por ser, esse é um argumento muito repisado pelo Lai Ribeiro, por ser um óleo saturado, né, de cadeia média, né, ele é um óleo que ele se degrada pouco com a temperatura. Então, por exemplo, hoje eu não estou mais em tratamento reversivo. Eu uso uma alimentação preventiva com relação ao coco, com relação ao câncer. Com relação ao câncer. Nessa alimentação preventiva, eu me permito usar de vez em quando o óleo de coco. Eu diria para você que é o óleo que eu mais uso, principalmente quando eu vou fazer algum alimento com temperatura alta, porque ele é um óleo mais estável, que se sabe que uma das causas do câncer vem justamente quando você aquece o óleo, que você gera substâncias altamente cancerígenas ao aquecer gorduras. Por quê? Porque essas gorduras são instáveis e ao se aquecer provocam-se reações químicas e aí geram substâncias cancerígenas. O óleo de coco, sendo mais estável, ele gera menos essas substâncias. Uhum. Então, eu diria isso. Eu diria que para quem está em tratamento, não deve usar nenhum tipo de óleo. Eu não usaria. Para quem não está em tratamento e quer usar, inclusive fritura, não recomendo fritura de maneira nenhuma, mas se for fazer fritura, faça com óleo de coco, que é o mais estável, né? E é o óleo que parece que, inclusive, tem várias propriedades. Se você for ver isso aí, na internet se encontra. Sim, inclusive para a memória, né? Para a memória, parece que ele está sendo bastante
estudado na sua relação com a prevenção do Alzheimer, inclusive, né? O óleo de coco. Isso, exatamente. O Lai Ribeiro recomenda que a gente tome 2 ou 3 colheres de sopa de óleo por dia para prevenir o Alzheimer. Parece que tem livro escrito, inclusive, sobre isso, pessoa que se curou do Alzheimer usando óleo de coco, né? O óleo de coco, ele é antibacteriano e ele ajuda a eliminar bactérias do nosso corpo, e com isso, inclusive, é um dos argumentos para dizer que ele aumenta a imunidade, porque ele elimina as bactérias ruins e facilita a proliferação das boas. Então, segundo os argumentos, né, o argumento contra é só esse, que o óleo de coco é saturado, gordura saturada, e aumenta o LDL, que inclusive parece que tem pesquisas que contrariam isso. E os argumentos bons são vários, né? Então, fica essa isso. Para concluir, quem está em tratamento, eu não recomendo usar para câncer. E quem não está em tratamento, se for usar para altas temperaturas, principalmente, use o óleo de coco. Uhum. Só lembrando uma coisinha, né, que eu sempre bato nessa tecla. Quando você define um protocolo, né, existem vários protocolos, né? Mas no momento em que você opta por você deve ser fiel a esse protocolo. Então, se esse protocolo diz nada de óleo, não use nada de óleo. Se esse protocolo recomenda o óleo, usa o óleo, né? São informações antagônicas? São, mas existem protocolos assim bem diferentes. Eu acho que um grande problema é você ficar misturando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, porque os protocolos funcionam de forma sinérgica, né? Os elementos do protocolo. Então, eu concordo totalmente com o Hélio, a minha recomendação seria exatamente a mesma, né? Mas só fazendo esse adendo sobre manter a fidelidade ao protocolo que você definiu para você, tá bom? Bom, então vamos para a terceira pergunta, que o nosso tempinho hoje já está correndo aqui. Minuto que eu perdi aqui. Está aqui. Essa terceira pergunta, ela foi feita pelo Marco Antônio, e ele diz assim: qual é a melhor maneira de desintoxicar de raios-x, tomografias, PET scan ou ressonância magnética com contraste, tá? Lembrando, então, que todos esses exames, eles trabalham com radiação, né? Então, Marco Antônio, não é possível desintoxicar de radiação, tá? A radiação, quando ela entra no corpo da pessoa, ela causa algum tipo de dano. Ela não exatamente intoxica, ela danifica, né? Então, o corpo ele vai ter que se recuperar desses danos. Então, a sugestão é que você, antes de fazer o exame, quando você tiver um exame desse marcado, 2 ou 3 dias antes, assim, faça uma verdadeira overdose de alimentos antioxidantes, tá? Que são eles vão combater os radicais livres formados pela radiação, tá? Então, esses alimentos, eles vão dar ao corpo os recursos para combater esses radicais livres, tá bom? E depois dos exames também, não só antes, continua tomando depois, tá bom? O protocolo que Elion e eu seguimos, ele já é um protocolo recheado de antioxidantes, né? Então, já faz parte do dia a dia comer muitas verduras, muitos vegetais, muitas frutas, né? Então, de certa forma, você já vai estar com o corpo mais protegido, tá bom? Eu quero levantar uma questão que eu descobri recentemente, que foi que antigamente, né, se achava que a ressonância magnética ela era segura, né? Mas alguns estudos mais recentes, eles têm mostrado que o gadolínio,
que é usado no contraste, né, usado na ressonância, ele pode se acumular no cérebro, tá? E causar algum tipo de disfunção. Agora, não está provado, tá? Se essa disfunção pode degenerar em câncer ou em Alzheimer, não tem nada conclusivo nesse sentido. Então, usar o bom senso e não fazer exames de radiação com muita frequência, faz uma vez ou outra, porque, infelizmente, esses são os exames usados para se avaliar se a regressão, né, de tumor, mas eles não precisam ser tão constantes quanto os médicos normalmente pedem, tá bom? Então, é isso, evitar o excesso, tá bom? Muito alimento antioxidante. E você tem alguma coisa que você quer acrescentar, Hélio? Sim, sim. Eu me lembrei agora do que uma amiga me contou e que depois eu vi, inclusive, uma pessoa fazer um vídeo na internet sobre isso. Isso tem a ver com o que você falou. A gente tem que tomar muito cuidado com exames, não ficar fazendo exames que utilizam radiação, raio-x, tomografia, ficar fazendo à toa. Ele tem que ter um bom motivo, né? Uhum. E quando for fazer esse exame, a gente se proteger. Então, tem uma amiga que disse que foi fazer um exame de mama, né, que utiliza radiação, e aí ela descobriu que podia usar, e que o técnico não falou para ela, que ela podia ter usado um protetor para o pescoço. E aí, quando ela comentou com o técnico disse, mas a gente só dá isso aqui se a pessoa pedir. Quer dizer, a pessoa tem que saber, você tem que fazer um curso antes de fazer. É um verdadeiro absurdo. Então, é bom as pessoas saberem, né, que existem muitas vezes medidas protetivas, que se for fazer o exame, se utilizar essas medidas. Como você próprio falou, o exame ele não contamina a pessoa, ele já causa o dano na hora. A radiação já pode provocar uma mutação genética naquele momento que ela está atuando. E, por isso, utilização de antioxidantes, porque o antioxidante ele evita o radical livre, ele anula o efeito do radical livre e da radiação ionizante. Né? Então, era isso. Então, agora a gente vai para a última pergunta, né, de hoje, que é da Fátima, tá? A Fátima, ela pergunta, ela diz que ela faz em casa pão caseiro com farinha integral, sal e mel. E ela pergunta se é ok. As pessoas sentem muita falta de pão, né? Então, de vez em quando, surgem dúvidas assim. Elion, quer responder? Sim, vamos lá. Então, primeiro eu vou falar o seguinte, no meu tratamento, né, e é o que eu mais acredito, né, do tratamento vegano, com baixa quantidade de gordura e sem farinhas, eu fui proibido de utilizar farinhas, né, entre outras coisas. Tá? Então, eu não recomendo para uma pessoa que está em tratamento de câncer usar qualquer tipo de farinha, inclusive farinhas integrais. Por quê? Primeiro, baseado naquele princípio que eu comentei antes. Farinha não é uma coisa que nasce em árvore. Né? A gente tem que pegar, extrair, seja o trigo, seja o milho, qualquer coisa, e aí depois fazer a farinha disso. E ao fazer isso, você transforma o alimento. Essa transformação pode gerar um alimento que o corpo não foi programado durante os milhões de anos que a nossa espécie evoluiu até chegar hoje. O corpo não está programado para isso, então não reconhece, ele se assusta um pouco. Então eu acredito que as farinhas elas assustam um pouco o corpo, tá? Inclusive por mecanismos já conhecidos. Uma farinha branca, por exemplo, ela tem um efeito muito parecido com o do açúcar, ela causa hiperglicemia e por aí vai. E da hiperglicemia é uma das coisas que pode gerar, além do diabetes, o próprio câncer. Tá? Então farinhas eu não recomendo. O trigo hoje em dia está sendo muito combatido e com razão. O trigo tem um problema para os celíacos e tem um problema para as pessoas que têm intolerância ao trigo, que muitas vezes a pessoa tem intolerância e não sabe, né? E tem a questão de que o trigo hoje se diz que ele está totalmente modificado em relação ao trigo original, vamos dizer, que o nosso corpo conhecia um pouco. Então, eu não recomendo
para quem está em tratamento de câncer, principalmente, a utilização de qualquer tipo de farinha, mesmo as farinhas integrais. E para quem quer se prevenir, utilize com moderação, mas utilize sempre farinha integral. E a farinha de trigo tem esse problema de tem que ver se a pessoa não é celíaca e se não é intolerante. As intolerâncias, muitas vezes, elas existem e a pessoa não percebe. Às vezes você precisa fazer exame, você precisa vasculhar um pouco, está acontecendo alguma coisa com o seu corpo, você não sabe de onde que vem isso, né? Mas intolerância com algum alimento, você tem que descobrir isso. Então, é muito comum a pessoa ter intolerância ao trigo, por causa que o trigo já é uma coisa modificada em relação ao corpo. Quando o corpo é intolerante a um determinado alimento, ele começa a reagir a isso. Essa é uma das causas das doenças autoimunes. Você ingerir muita coisa que faz com que o corpo se assuste pode gerar uma doença autoimune em você. Além de câncer, pode gerar doença autoimune. Então, eu não recomendo o uso de farinha. De farinhas mesmo, as farinhas integrais. Farinha integral com moderação. E nessa receita especificamente da Fátima, ainda tem outros 2 elementos, né? Sal e mel, né? Quer dizer, no sal tem a questão do sódio, que eu já mencionei em outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se informar sobre a questão do perigo do sódio, né? Ou por que o sódio deve ser evitado no tratamento de câncer. E o mel, que é açúcar, né? De todos os tipos de açúcar, ele é dos menos perigosos, mas é mais uma questão também, né? Concorda, Hélio? Sim, concordo totalmente. No meu tratamento, eu excluí o sal, né? O sal, assim, muito pouquinho, o mínimo possível, né? E você já explicou isso muito bem em outros vídeos, o porquê de excluir o sal por causa do sódio. E também falar um pouquinho sobre o mel, né? Que eu, no meu tratamento, pude utilizar o mel, foi o único produto animal que eu pude utilizar, mas com muita moderação e diluído em outras coisas, tá? Então, tipo assim, era uma colher rasa de chá por dia que eu podia utilizar e não era para utilizar todo dia. Por causa que o mel, ele contém, principalmente quando não é diluído em outras coisas, ele tem um alto índice glicêmico, ele é quase tão glicêmico quanto o açúcar branco. Então, tem que tomar muito cuidado também. Tá? Agora, assim, para concluir, eu gostaria de fazer uma colocação. Tudo bem, Cris? Claro, eu ia falar mesmo, que a gente já tinha combinado essa colocação. Tá. Eu vou fazer uma colocação mais ou menos rápida aqui, mas isso vai ser assunto, inclusive, provavelmente de um vídeo que eu e a Cris vamos fazer um debate mais para frente a esse respeito. Né? Hoje em dia, a gente está vivendo num mundo, né, dominado por uma ciência analítica que divide tudo em pedaços, e isso leva à incidência de uma série de especialistas à nossa volta. Né? A medicina mesmo está uma série de especialidades. Você tem um problema na mão, você vai um especialista de mão. Você tem um problema no pé, um especialista de pé. Um problema na cabeça, um especialista de cabeça. E aí isso pode dar a entender para as pessoas de que a gente, para resolver a nossa vida, nós precisamos ter muito dinheiro, inclusive, né? E aí a gente contrata uns 20 especialistas que vão nos orientar, que vão guiar a nossa vida. Né? Isso eu vejo como um grande problema. Né? Porque aí esses especialistas vão assumir uma responsabilidade que não é deles e que é nossa. A responsabilidade de tomar decisões, inclusive. Né? E estou falando isso por quê? Porque médicos, eles são especialistas, né? Mesmo o meu clínico geral é especialista em saúde, né? Deveria ser em saúde, na verdade, muitas vezes é mais em doença que em saúde, e as especialidades médicas são especialistas. E uma pessoa, o que acontece hoje é que uma pessoa, quando ela tem diagnóstico de câncer, né? Ela, muitas vezes, ela não consegue decidir por ela mesma, né? Inclusive pela situação dramática que ela vive, e as pessoas em volta dela acabam decidindo. E ela muitas vezes coloca a decisão da vida dela na mão de uma outra pessoa, seja de um médico ou seja de quem for. Então, isso eu vejo um problema sério, né?
porque o nosso corpo é uma coisa que externamente o médico pode saber muito a respeito dele, né? Pode saber muito a respeito do corpo humano em geral, mas a respeito especificamente do nosso corpo, ninguém pode saber mais do que nós mesmos. E por isso uma coisa que a gente está sempre insistindo, apesar de dar todos esses conselhos baseados na nossa experiência, baseados nos nossos estudos, né? A gente insiste que a pessoa, além de ela procurar também as informações, ela raciocinar, né? Nunca receber nenhuma informação sem raciocinar, que a pessoa procure escutar a si mesma, não só a sua própria inteligência, né? Mas escutar também o próprio corpo. Porque muitas vezes é o próprio corpo da gente que vai dizer, inclusive, se um alimento ele é melhor ou pior. Você tem que perceber a reação do corpo. Eu diria, só completando aí essa questão de ouvir o corpo, eu diria até mais, eu diria ouvir aquela vozinha lá dentro de você que te diz se tá legal ir por aqui ou por ali, porque eu vejo muitas pessoas com essa intuição, essa vozinha que eu estou chamando é a nossa intuição, né? Que sente que esse aqui não é o caminho, o médico está insistindo num determinado caminho, mas ela sente profundamente dentro dela que aquele não é o caminho, né? E eu acho que a gente precisa fazer a conexão com esse nosso eu, né? Que nos diz, porque nós temos uma sabedoria interna, né? Que nos diz, vai por aqui ou vai por ali. Ouça na hora de tomar as suas decisões. Era isso. Pois é, concordo plenamente. Inclusive, até você me lembrou da nossa entrevista com o Stênio, né, onde ele faz um relato emocionante, né, do contato que ele teve com a sabedoria interna dele. Né? Então, eu acredito que isso não é uma coisa que é de iluminados, nem de pessoas excepcionais, isso está acessível a todo mundo. Mas nós não somos muito educados para isso, né? Então, a gente, de uma certa forma, como não tem muita gente para nos educar a esse respeito, a gente mesmo tem que se educar, e a melhor maneira de se educar para escutar essa voz é a gente começar a escutar, começar a prestar atenção em si mesmo. O corpo, muitas vezes, ele dá sinais bem objetivos. Você come uma coisa, às vezes você percebe logo em seguida, né? Mas existem outras maneiras, por exemplo, eu entrevistei um médico um tempo atrás que ele deu uma dica muito boa, né? Uma das maneiras de descobrir se o alimento está fazendo mal ou bem é um método científico quase, né? Aplicado caseiro. Você exclui um determinado alimento durante um tempo da sua vida, né? Pelo menos 2 semanas, e aí você vê o efeito. Né? Então, são coisas muitas vezes que não demandam nada de muito fora, muito subjetivo. São coisas que podem ser praticadas. Mas a gente tem que confiar na gente mesmo. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente quer passar. Né? Então, gente, nós vamos encerrando. Esse vídeo ele pode ter no máximo 40 minutos e nós já estamos aqui nos 37. Então, a gente tem que ir encerrando para não cortar repentinamente. Então, lembrando que aqui embaixo tem vários links importantes para vocês. Dá uma olhadinha. O link para mandar pergunta também está aqui embaixo. Aguardem, porque eu e o Hélio vamos gravar um vídeo, então, importante sobre essa questão, que ele já deu essa pincelada agora, né, mas a gente vai se aprofundar. Né, Hélio? É isso aí. Tá bom? Vamos lá. Então, um abraço para vocês. Muito obrigado por mandarem as suas perguntas e pelo retorno que a gente está recebendo. E mandem mais, tá bom? Um abraço para todo mundo. Hélio. Um abraço. Tchau.